Você, homem e mulher, que tem clamado em relação ao seu sofrimento lá no seu trabalho, em relação aos seus sofrimentos, aos seus dissabores dentro da sua casa, em relação à sua vida aqui, Deus está falando com você: eu tenho uma resposta para o seu clamor. E a resposta foi essa: vai acontecer, tem um tempo marcado aonde eu vou agir. E eu vou agir, eu vou tirar o peso, eu vou quebrar o jugo do pescoço. Você deve se lembrar que o jugo era aquilo que unia os bois para arar a terra. A nação estava sendo considerada tão presa, tão subjugada, que parecia que havia uma prisão no pescoço da nação. Eles não conseguiam se ver livre de uma prisão. Pensa bem, irmãos, quantos de nós às vezes não estamos vivendo assim, presos por uma condição? Quem está me entendendo, diga amém. Tem gente que está sendo preso, cativo, pelo vício. Tem gente que está sendo preso, está condicionado pelo trabalho. Eu já falei isso aqui na igreja várias vezes. O Senhor nos abençoa, mas muitas das vezes a bênção parece que se torna uma maldição. Porque a pessoa já não tem tempo mais nem de vir para a igreja, não tem tempo nem de ter tempo com a família, não tem tempo para viver. Isso é um jugo. A pessoa às vezes vive cativa, às vezes a pessoa está condicionada à opinião de alheias, pessoas alheias, terceiros. Às vezes a pessoa está condicionada aos seus pensamentos. A Bíblia fala assim que como o homem imagina, o homem assim ele é. Como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Você já acordou um dia, mulheres? Já acordaram e olhar para o espelho e falaram assim: olha, estou tão feia, hoje estou tão gorda. Já acordaram? Sentir isso? O homem não tem essas bobeiras, não. O homem ele resolve o problema dele. Ele fala assim: não, o homem tem que ter barriga mesmo, porque é a barriga que chama atenção, entendeu? As irmãs estão falando aí, ela sabe disso, né? A barriga, quem tem a barriga que conta a história da realidade do homem. Mas, enfim, o homem não é afetado por essas coisas, mas tem mulheres que são afetadas assim. Elas acordam de manhã. E às vezes aqueles pensamentos vêm à mente dela e tornam ela cativa daquilo. Mas, às vezes não é só isso. Às vezes você é cativo, homem e mulher, por conta das situações do ambiente. Satanás vem cativa, você te torna uma presa. Eu acho que o meu futuro vai ser só assim. Eu acho que não tem para onde crescer, não tem para onde eu evoluir, não tem para onde eu avançar. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Essas cadeias serão quebradas. Tem lá na agenda do Senhor, aleluia, um dia específico. Deus está gerando para mim e para você, assim como Ele estava gerando para o povo de Israel, uma resposta. O Senhor estava gerando uma resposta, o povo estava clamando, e o Senhor manda dizer o seguinte: e haverá o dia, naquele dia, que o peso será tirado do seu ombro, e o jugo do teu pescoço, jugo que será o quê? Despedaçado por causa da gordura. Gordura aqui é unção, diga amém. Gordura é unção, é aquilo que vem da parte de Deus, não da parte do homem, vem da parte de Deus. O socorro vem do Senhor. Você pode dizer isso comigo? O socorro vem do Senhor, a unção vem do Senhor, e ela despedaça o jugo. Não é a sua força, não é o seu intelecto, mas é a força do Senhor que despedaça o jugo. Tem na agenda do Senhor, um dia marcado para mim e para você, para Ele intervir e quebrar, despedaçar o jugo. Glória a Deus. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que há pessoas que elas estão vivendo debaixo de condições, e o Senhor vai tirar tudo aquilo que te condiciona a partir desta manhã. A libertação tem que começar nesse sentido, das cadeias, das barreiras, aquilo que está te condicionando a ser uma pessoa restringida.
Em nome de Jesus. Espiritualmente, emocionalmente, pessoalmente, familiarmente, tudo aquilo que está restringindo, prendendo você, tem que ser, neste momento, que é uma corrente, uma cadeia, tem que ser quebrado. Você precisa enxergar a possibilidade, perspectiva. Eu quero levar você a uma história. Olha comigo aí no livro de Marcos, capítulo de número 5. Você conhece esse texto? Esse texto ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, ou semelhantes, né? Sinóticos que são semelhantes, que falam e narram praticamente as mesmas histórias, né? Está em Mateus 9, está também em Lucas 8, mas em Marcos, capítulo de número 5, eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 25. Esta mulher estava vivendo debaixo de uma condição. Eu quero que você medite comigo na história dessa mulher, porque o que ela vai viver, eu tenho certeza e tem chamado a existência para a minha vida, é o que eu vou viver, o que você vai viver também, em nome de Jesus. Uma grande libertação, uma grande transformação. Libertar é você fazer com que a pessoa seja transformada. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo de número 25 diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Veja bem, essa mulher, ela vivia numa condição de ver o seu período menstrual não tendo fim. Problema de saúde, sim ou não? Você acha que isso afetava o relacionamento dela com o esposo dela? Com certeza. Você acha que isso afetava o relacionamento dela dentro de casa com os familiares dela? Sim. Dores, sendo uma pessoa atormentada por uma doença. Você sabe, não sei se você andou aí, já passou por um período, um histórico de doença, onde você ficou aí 1, 2, 3 meses doente. Você sabe que você leva incômodo para dentro da casa, da família, né? Leva pena, faz com que as pessoas também fiquem ali chateadas, porque aquele não consegue resolver. Gera, né, dentro de casa ali um ambiente difícil, inóspito, ruim. Segundo a Bíblia, eu quero que vocês leiam comigo, ela não tinha só os problemas familiares no corpo, familiares. Segundo a Bíblia vai mostrar que ela tinha um problema agora também financeiro, porque ela tentou achar uma solução e ela gastou tudo o que tinha. Ela estava condicionada, mas não era só isso. Vá comigo em Levítico, só faz um adendo aqui, para aqui comigo, vai comigo aí em Levítico, capítulo de número 15, se eu não me engano. Coloquei aqui, ó. Levítico, capítulo de número 15. Isso. Em Levítico, capítulo de número 15, versículo de número 32, olha só a condição desta mulher. Esta é a lei daquele que tem o fluxo. A pessoa que tinha fluxo tinha uma condição perante a sociedade, tinha uma lei que essa pessoa era enquadrada. E daquele com quem se dá emissão do sêmen, e que fica por ela imundo, e também da mulher passível da sua menstruação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher. Homem não tem período de menstruação, mas às vezes ele se fere. Eu acompanhei uma pessoa que ele se feriu, né? Ele tinha diabetes. Você sabe que a diabetes, se você se fere, o processo de cura, ele fica o quê? Retardado. A pessoa fica ali com aquela ferida aberta, talvez até anos. E eu acompanhei um senhor que ele tinha um corte no braço, que aquilo foi só crescendo, porque tinha diabetes, só piorando. E era sempre trocando penso, colocando penso. Era algo terrível. E ele falou assim: pastor, isso aqui às vezes dá até bicho, né? Porque o sangue fica ali, sempre a jorrar, a escorrer, sempre tem ali. Cheira mal, justamente. É ruim. Aí, a Bíblia está falando assim, ó, essa é a lei para aquelas mulheres que têm o ciclo, seu período, sua regra menstrual, e para aquele
que talvez tenha algum problema de correr sangue sempre. Essa é a lei, né? E do homem que se deita com mulher imunda. Continua. Aliás, aí foi para o 16. Volta para mim os 3 versículos. Volta no 31. Isso. Assim separareis, aqui que eu queria chegar. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Vou explicar aqui para vocês, porque senão vai levar muito tempo. Toda pessoa que tinha um sangue jorrando, se era um homem ou se era uma mulher com a sua regra menstrual, que não terminava, essa pessoa era separada do convívio das demais pessoas. Terrível, não é? Ela estava fadada a estar em isolamento. Olha para a situação dessa mulher, a condição dela. Uma pessoa que estava passando por uma condição de saúde debilitada, ela estava afastada e ela estava vivendo de uma forma atormentada. Veja bem, olha para a sua vida hoje. Será que o inimigo não tem tentado trazer sobre você algum tipo de estigma, condição? Às vezes Satanás ele te afasta da presença dos irmãos de fé. Ele te coloca na mesa dos escarnecedores, e aquilo ali atrapalha a sua mente, sua visão, faz uma confusão na sua vida, e quando você vai olhar, você já meteu os pés pelas mãos. Tem pessoas que estão cativas no engano. Tem pessoas que estão condicionadas pela enfermidade, sim. Tem pessoas que estão com problemas sérios emocionais. Pastor, na minha família é um estigma, ninguém casa, e aqueles que casam não são felizes, estão condicionados. Essa mulher, ela representa a vida de muitas pessoas condicionadas. Só que a Bíblia fala assim que ela ouviu falar de Jesus, da ação de Jesus. A Bíblia fala assim para mim e para você o seguinte, que a fé, escuta, a fé ela vem pelo quê? Ouvir o quê? Porque ouvir, para escutar todo mundo escuta, não é verdade? Falar também todo mundo fala, mas é ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir apenas uma pessoa falando, mas ouvir a palavra de Deus. Ela precisa ser revelada no seu interior, ganhar sentido na sua mente, e assim, através desse sentido que ela vai liberar, você vive uma nova perspectiva, uma nova realidade. Essa mulher ouviu falar de Jesus, porque certamente Jesus estava fazendo coisas sobrenaturais ali naquela região. Presta atenção, o que você tem colocado para ouvir? A quem você tem emprestado seus ouvidos? O que você tem ouvido? Tem gerado fé no seu coração? Ou tem gerado desânimo? Você sabe, irmãos, que muitas das vezes a gente se expõe mais às coisas que nos tira a fé, que nos tira da presença do Senhor, que mais gera dúvidas ao nosso coração do que ouvir a voz do Senhor. Eu te digo, irmãos, durante a semana a gente tem culto a semana toda praticamente. As pessoas deveriam passar a igreja e vir à igreja. Você deveria ouvir mais a palavra do Senhor. Você deveria ter mais intimidade com Deus. Porque a partir daí, coisas novas vão acontecer. Mas você quer ter coisas novas, ouvindo sempre pessoas antigas e ultrapassadas, que ao invés de gerar fé no teu coração, ao invés de ativar a fé no teu coração, coloca dúvida e tapa a sua visão. Diga comigo, misericórdia. Está amarrado. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você viva coisas novas. Portanto, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Provavelmente. Continuando, volta lá para mim no capítulo de número 5 de Marcos. Marcos 5, nós paramos no versículo qual? 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, você hoje está ouvindo a fama de Jesus. Você hoje está vendo o que o Senhor pode fazer.
Você não está só ouvindo, você está vendo o que o Senhor pode fazer. Você tem que começar a se prostrar. A prostrar o seu coração ao Senhor. E falar assim: eu tenho que tomar uma decisão, é hoje. Chega de ouvir pessoas que estão me afastando da presença do Senhor. Chega. Tem que dizer hoje. Tomar uma decisão. Chega de ficar colocando para dentro de mim todo o lixo que o mundo tem tentado fazer descer goela abaixo. Ela ouviu a fama de Jesus. Você está tendo a oportunidade de ouvir hoje. Você viu testemunhos sendo contados. Que testemunho maravilhoso aquele daquele homem. Aquilo é uma realidade, é um fato. Deus está falando com você: pare de emprestar os seus ouvidos a pessoas que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a sua vida, não tem compromisso com a sua própria vida, aliás, não tem compromisso com mudança, transformação. Pare de dar ouvidos a pessoas à toa. Quem está entendendo, diga amém. Fala com o seu irmão aí: olha, pare de dar ouvidos para pessoas à toa. Isso. Estou achando aqui algumas pessoas, irmãos, é que eu não conheço a sua realidade, mas Deus revela. O Espírito Santo de Deus revela. Você está dando ouvidos demais a pessoas à toa. Por isso que você não está tendo fé. Por isso que você está opaco na sua fé. Por isso que a sua fé está fraca. Pare de dar ouvidos a pessoas à toa, pessoas descomprometidas. Quem está me entendendo, diga amém. Deus está falando com você hoje. Por isso você não está prosperando. Por isso que a sua vida não está andando. Por isso parece que está rodando no mesmo lugar. Você está dando ouvidos para pessoas que não estão te levando para perto daquele que faz coisas sobrenaturais. Ouvindo a fama de Jesus. Não ouviu a fama de um qualquer, ouviu a fama de Jesus, aquele que estava curando, transformando, libertando. Você precisa estar dando ouvidos para pessoas comprometidas, para pessoas que te aproximam de Jesus. Ouvindo a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Continua. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê? Curado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ela tinha uma condição, sim ou não? Você tem que identificar qual é a condição que o inimigo está tentando prender você. Identificou? Você tem que tomar uma decisão. Como que você toma uma decisão? Aguçando os seus ouvidos à voz do Senhor. Amém. Ela tinha uma condição, mas ela tomou uma decisão quando ela permitiu que aquilo que falaram com ela ganhasse o coração dela. Ela tomou uma decisão. Hoje é tempo de você tomar uma decisão. Você vai continuar sendo uma derrota, uma farsa, uma pessoa manipulável, uma pessoa pequena, mesquinha, ou você vai começar a ser uma bênção, um facilitador, uma flecha rumo ao alvo. Uma pessoa que vai mudar realidades. Qual a sua decisão hoje? Em relação à sua vida profissional. Está na hora de você começar a dar ouvidos à voz do Senhor. Eu quero tirar você dessa condição de vergonha. Deus está falando isso com você. Quanto tempo você está vivendo aí, rodando e rodando no mesmo lugar, não sai? Eu quero tirar você dessa vergonha. Você já está sendo motivo de piada a outras pessoas. Está na hora de você viver outras coisas. Quanto tempo você vai ficar condicionado? Está na hora de nós tomarmos decisões, irmãos. Deus está falando comigo, com você nessa manhã. Está na hora de tomar uma decisão séria em relação à sua vida emocional. Esse negócio de ficar passando de mão em mão e não ter na sua vida compromisso consigo mesmo. Esse negócio de ficar dando legalidades, abrindo brechas. Está na hora de mudar em nome de Jesus. Tem que tomar uma decisão. Você precisa assumir uma posição na sua vida. Glória a Deus. Tem que tomar uma decisão. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E ela se aproximou. Deus está falando com você, você está ouvindo, está na hora de você começar a caminhar, a se aproximar, para a sua vida começar a mudar e ser transformada. Aleluia. Você está ouvindo o Senhor falando com você. Tome a decisão, mude a sua vida.
Sua vida espiritual está uma lástima, tem que mudar, você tem que orar mais. A sua vida emocional está um problema, está um caos. Você precisa tomar decisões melhores, você precisa colocar pessoas melhores no seu convívio. Pare de chamar, de estar andando com tranqueiras. Tem pessoas que mais nos atrasam do que nos levam para frente, irmão, sim ou não? Tem gente que se tornou uma pedra de tropeço na minha vida, na sua vida, há muito tempo. Já deveríamos ter afastado ela do convívio. Você entende isso? Aquela mulher teve que tomar uma decisão, e a decisão dela conferiu para ela a oportunidade de transformação. Hoje Deus está falando com você, a sua decisão vai conferir oportunidade de transformação completa. Eu vou ver você livre, eu vou ver você andando livremente. Tome a decisão hoje. Pais que estão aqui, coloquem a vossa casa em ordem. Coloquem os vossos relacionamentos em ordem. Lutem pelo mesmo reino, pelo próprio reino. Pare com essa coisa de ficar um brigando com o outro. Irmãos, a pior coisa que tem é a pessoa ficar, que é casada, ficar tentando ali querendo ganhar o discurso. Pior coisa que tem, você vai perder sempre. Um irmão virou para mim e falou: eu sou homem, pastor, o homem sempre perde, pastor. Nós não ficamos nesse afã de querer ganhar discurso ou provar o nosso ponto. Não, nós lutamos pelo mesmo reino. A Bíblia fala assim que é melhor serem o quê? 2 do que 1. Porque se os 2 estão juntos, podem resistir com mais força ao inimigo. Está corrigindo o filho? A gente tem que ser sábio, não é verdade? Eu não posso deixar o meu filho achar a minha falha. Não tem isso, muitas vezes, no casamento? Está ali os dois, os pais, ali corrigindo os filhos. Aí o filho descobriu que a mãe é a mais fraca. Então ele corre na mãe, porque ele sabe que o pai é mais rígido. Mas se você está lutando pelo mesmo reino, a mãe vai falar o quê? Não. Se o seu pai falou não, é não. Ah, mas vai revoltar. Irmãos, ontem eu estava vendo um vídeo que eu fiquei revoltado. Um menino já bem grande, o João Pedro deve ter uns 18 anos, vai fazer, tem quase isso. Aí o menino falou assim, o pai falou assim: guarda suas coisas, sua mãe falou que era para guardar. Não, pai, eu vou continuar aqui mexendo, e vou continuar fazendo. Ele falou assim: guarda essas coisas. E ele soltou um palavrão terrível lá. Aí o pai falou assim: ok, não vai guardar não? Pegou um martelo lá, despedaçou o computador do filho. O menino estava ali no computador, né? Aí o filho ficou revoltado. Deu chilique, um menino grande, parecendo um miúdo, deu chilique e tal, brigando, gritando e tal. Eu falei assim: misericórdia. E a mãe? Por que você fez isso com a coisa do menino? Irmãos, que reino é esse? É um reino dividido. Por isso que a criança está desse jeito. O pai falou não, a mãe assina por baixo. A mãe falou não, o pai assina por baixo. É uma decisão. Você entende isso? Filhos que estão aqui, decidam obedecer aos nossos pais. Eu falo isso com meu filho sempre. Vocês sempre vão achar que vocês têm mais razão e que conhecem muito mais do que nós, só que vocês ignoram o fato da experiência. Vocês não têm experiência. Eu falo sempre com meu filho: você não tem experiência, meu filho. Você pode até estar na sua razão, mas porque você não tem essa experiência, decida baixar as orelhinhas e obedecer. A Bíblia fala assim que obedecer é melhor do que sacrificar. Não sacrifique o futuro seu, meu filho. Seja obediente. Quando chegar a sua vez, você vai entender o que eu estou fazendo aqui hoje. O que eu faço hoje está dando para você um destino futuro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia fala assim que aquela mulher, então, ela tomou uma decisão. Ela já tinha gastado com tudo. Ela estava falida emocionalmente, familiarmente, financeiramente. Ela estava isolada da sociedade, mas ela não deixou aquela condição determinar o que seria. Não deixe as condições atuais da sua vida determinar o que você será. Em nome de Jesus, Deus está falando com você hoje. Eu quero mudar a sua história agora, te dar um novo futuro.
Aquela mulher foi e ela tomou uma decisão: eu vou tocar. A Bíblia fala assim que ela falava consigo mesmo que se eu apenas tocar as vestes daquele homem, eu serei o quê? Curada. Se eu apenas tocar. Comece a declarar: meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, me ensine a ter essa disposição, esse ânimo pronto, essa motivação. Quando você tem motivação, meu irmão, minha irmã, você não fica na pobreza. Quando você tem motivação, você não fica no pecado. Quando você tem motivação, você dá um jeito e não fica limitado pelas doenças, pelas enfermidades. Quem está me entendendo aí, diga amém. Qual é a motivação hoje que vai fazer você levantar e lutar pela sua família, lutar pela sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual? Qual é a motivação? A motivação é o combustível que nós precisamos, amém? Para lutar. Motivação. Se você está desmotivado, o Senhor está falando para mim e para você assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele tem um fardo leve para te conduzir a um lugar maior e melhor. Comece a declarar: em nome de Jesus, eu preciso lutar para mudar a minha vida espiritual. Eu preciso lutar para colocar a minha família nos eixos. Eu preciso lutar para eu sair desse marasmo emocional. Eu preciso lutar. Eu não posso dar essa situação como uma saída de derrota. Não é o que o Senhor tem para mim. Para não ficar nas minhas palavras, abra aí comigo no livro de Filipenses, capítulo de número... Efésios, capítulo de número 3. Efésios 3. Aleluia. Versículo de número 20. A sua motivação vai levar você a viver milagres. Aleluia. Aquela mulher estava totalmente desenganada, como muitos de nós aqui, até desacreditado. Pastor, uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, eu já estou desacreditado no ser humano. Eu já não acredito mais. Às vezes a gente faz as coisas para as pessoas e as pessoas são tão mal criadas, são tão, quando você faz uma coisa para uma pessoa e a pessoa são tão, ingratas. A palavra certa é essa. Ajuda o pastor aí, irmão. Vocês estão me ajudando a pregar. Aí ele falou assim: as pessoas são tão ingratas, eu já não ajudo ninguém mais vir do país dela para cá. Já não ajudo mais. Não coloco mais ninguém em casa. Eu falei: não faça isso, meu irmão. Um dia você precisou, alguém abriu a porta para você. Não devolva, não retribua o mal com o mal. Deus, Ele fez você passar por essa situação para que você entenda que a recompensa vem dele, não vem do homem. Continua abrindo a sua porta. Ele falou assim: ei, pastor, o senhor sempre gosta de nos tramar, né? Eu falei assim: não, você é um crente, você é um cristão, você tem uma cópia a seguir, que é Jesus. Aquela mulher, ela não deu a derrota dela como a saída, a solução para a vida dela. Não, a Bíblia fala assim que ela colocou no coração: se eu apenas tocar, eu vou ser liberta, curada. Deus está falando com você hoje. Tenha motivação, sua realidade vai mudar. Não existem impossíveis para Ele. Efésios 3:20. Ora, aquele que é o quê? Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Continua: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Diga amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele está operando em você, aleluia, porque Ele tem algo melhor para fazer na sua vida. Então não desista. Continue tentando. Bateu na porta, não abriu, olha, Deus vai preparar outras portas para você. Mas não desista. Lembre-se dessa mulher: se eu apenas tocar, eu vou ser curado, vou ser sarada.
Comece a declarar: se eu apenas insistir, meu Deus, eu preciso insistir um pouco mais. Eu não posso ficar vivendo segundo as palavras e a realidade dos outros. Não deu certo para aquele, para aquela, mas para você que tem Jesus, Ele está preparando algo maior e melhor. Não duvide disso. Não duvide disso. Comece a declarar: o meu filho, minha filha vai ser mudada, vai ser um homem próspero, vai ser uma menina próspera. Comece a declarar: olha, a minha casa é um lugar da presença do Senhor, é um lugar de cura, um lugar de libertação. Aí eu creio em nome de Jesus, haverá aqui milagres sendo gerados no seio da minha casa, ainda que os meus olhos não veem, mas a palavra do Senhor fala que o Senhor é poderoso para fazer mais, muito mais do que pedimos ou pensamos. Então está sendo gerado. E eu creio nisso. Eu não creio naquilo que a realidade desse mundo está tentando imputar a mim, impingir a mim, tentando fazer descer goela abaixo a mim. Eu não sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa da fé. Oh, glória a Deus. Se eu apenas tocar, é a motivação dela. Eu sei que esse homem pode fazer. Hoje que seja a sua motivação nessa manhã. Se eu apenas tocar, se eu apenas insistir, eu sei que Deus vai mudar o esposo, vai mudar a esposa, vai mudar, sabe, os filhos, vai mudar a família, vai mudar a realidade da minha casa, da minha igreja, do meu trabalho, vai mudar a nossa realidade. O que eu não posso fazer é desistir. Você está entendendo, em nome de Jesus? E isso tem que confrontar você. Por que eu tenho desistido? Não, o Senhor está falando comigo. É para eu levantar a cabeça e continuar. Eu gosto muito daquele louvor que fala assim: olha, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Você tem que lembrar disso. O Senhor é aquele que fecha e abre portas. Quando Ele fecha portas, muitas das vezes são livramentos que Ele está te dando, tá bem? Glória a Deus. São livramentos que Ele está gerando ali para você. Aleluia. Mas Ele não deixa a porta permanecer fechada. Ele sempre tem uma opção melhor, algo diferente para você. Ele abre outra porta. Oh, glória a Deus, aleluia. Então levanta a sua cabeça hoje, insista, persista, continua. O Senhor está produzindo livramento. Sabe para quê? Para que você continue. E a Bíblia fala assim que ela toca. Vamos terminar o texto? Volta lá para mim. Capítulo 5 de Marcos. Nós paramos no versículo 29, né? Isso. E volta o 29. E logo se o quê? Estancou a hemorragia. Aleluia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, do seu mal. Deus já está curando a sua mente aí agora. Sabe, Deus está curando a sua mente, está mudando a sua realidade. Ele está incutindo em você, incutindo em você um entendimento, uma nova mentalidade está sendo gerada para você agora. Uma mentalidade de persistência, insistência, aleluia. E quando ele toca, aliás, ela toca em Jesus, ela sente no corpo dela já ser curada daquele mal. Ela nem viu, ela só sentiu, continua. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Continua. Então a mulher, atemorizada e temendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Conclui. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Toma posse dessa palavra. Glória a Deus. O Senhor vai te dar paz hoje. Você vai ficar livre da mentalidade do mal, vai ficar livre das circunstâncias do mal que tem preso a sua vida, tentado prender a sua realidade. Toma posse em nome de Jesus de estar vivendo uma vida liberta para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. O Senhor está produzindo, está gerando aqui libertações. Se existe opressão, vai haver também a oportunidade da libertação. Agora, você precisa se posicionar.
Aquela mulher se posicionou. E você hoje está disposto, está disposta a se posicionar? Não se posicione em nome de Jesus. Para você ver realidades sendo mudadas. Para você chegar aqui na frente nos domingos que eu pedi testemunho. Às vezes não vai ser nem no domingo, às vezes vai ser na quarta-feira, na segunda-feira. Olha, eu tenho um testemunho para contar aqui. Eu tomei uma decisão. E aquela decisão conferiu um milagre muito grande na minha vida. Mudou minha realidade. Você toma posse dessa palavra? Decisões estão sendo tomadas. Destinos vão ser liberados e mudados a partir de hoje, em nome de Jesus. Domingo que vem, irmãos, eu quero ouvir coisas maravilhosas que Deus tem feito. E o seu testemunho vai motivar outras pessoas. Quem está comigo, diga amém. Então, você vai ficar de pé agora. E eu vou fazer uma oração aqui com você. Aleluia. Essa palavra, ela falou muito no meu coração, irmãos. Porque existem, na verdade, situações que o inimigo tenta impingir a minha vida para tentar me tornar uma presa, me oprimir. Mas eu tomei posse dessa palavra. Eu estou declarando ela. Eu vou ser livre deste mal. A paz do Senhor vai inundar minha mente, a minha vida. Vai me dar ânimo, vai me dar motivação. Eu vou lutar, eu vou ultrapassar, eu vou vencer. O momento não significa o todo. Eu creio em um nome de Jesus. Aleluia, aleluia.